A sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, bem-vindos ao TV Sintese, um programa que ilumina as mentes, valoriza os educadores e transforma a educação em uma jornada apaixonante. Descubra agora o que vamos trazer para você neste sábado. No Cine Resistência, a dica é o filme Adorável Professor. Em nossa entrevista especial de hoje, nós vamos conversar com o professor Paulo Lira, dirigente da CUT Sergipe, sobre o PPA e o novo ensino médio. Que as informações comecem! Está no ar, TV Sintese. Nosso Cine Resistência de hoje indica para você o filme Adorável Professor. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Em 1964, um músico decide lecionar para ter mais dinheiro e assim dedicar-se a compor uma sinfonia. Inicialmente, ele sente grande dificuldade em fazer com que seus alunos se interessem pela música. E as coisas se complicam ainda mais quando sua mulher dá à luz a um filho, que o casal vem a descobrir mais tarde que é surdo. Para poder financiar os estudos especiais e o tratamento do filho, ele se envolve cada vez mais com a escola e seus alunos, deixando de lado seu sonho de tornar-se um grande compositor. Esse filme está disponível no YouTube. Acesse a plataforma e procure pelo nome Adorável Professor. Não perca a oportunidade de se encantar com essa obra cinematográfica. Quem está aqui para conversar com a gente sobre dois assuntos muito importantes, o PPA e o novo ensino médio, é o professor Paulo Lira, nosso querido Paulinho, dirigente da CUT. Boa tarde, Paulinho, tudo bem? Boa tarde, Luana, e boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui na TV Sintese. Então, vamos começar com o PPA? Podemos começar sim, né? Então, vamos lá. O Plano Plurianual Participativo é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, organizado em programas e estruturado em ações que resultem em bens e serviços para a população. Paulinho, eu quero começar o nosso bate-papo pedindo para que você faça uma análise do atual estágio do PPA e, claro, falando para a gente, explicando para o pessoal de casa qual a importância do PPA para a sociedade. Olha, primeiramente, assim, o governo Lula dá um salto bastante importante quando ele estabelece essa discussão do Plano Plurianual Participativo, né? Ou seja, está se ensaiando para que todas as políticas públicas, né, advenham dessas reivindicações dos movimentos sociais, do movimento sindical, para que crie, de fato, um plano plurianual que dê conta dessas políticas públicas. Então, primeiramente, a gente tem que estar nesse terreno. Como ele vai estar, veja bem, a primeira metodologia que o governo federal foi de convocar os movimentos, né, o movimento social, o movimento sindical, e a sociedade civil de um modo geral, para discutir o que é importante entrar lá no plano plurianual, né? Então, são basicamente 5 eixos, que trata da questão da sustentabilidade, eixo que trata da economia do nosso país, eixo que trata do emprego e renda, eixo que trata da educação, né? Ou das políticas públicas de um modo geral. Então, a gente vai... Como é que... Primeiro, a metodologia. Pessoas vão lá, voltam na proposta que está lá, o governo estabeleceu 85 prioridades, propostas que ele colocou lá, mas dessas 85, 28. Então, qualquer movimento social pode chegar lá no site do governo federal e escrever PPA participativo e votar naquelas propostas. Essas propostas foram construídas
a tendência é essa, é construída pelos movimentos sociais e pela sociedade civil organizada. Então, o PPA tem esse caráter. Bom, em que estágio nós estamos? Primeiramente, estamos finalizando a questão da votação, né? Está finalizando, e aí, depois dessa finalização, essas propostas, o governo vai enviar para o Congresso Nacional, e aí é com os deputados, né, que vão criar a comissão pluripartidária que vai discutir o que vai entrar no PPA. A gente espera, né, nós, quanto movimento sindical e quanto movimento social, né, nós esperamos que as propostas que foram colocadas lá, elas sejam de fato vislumbradas pelo parlamento, né? O parlamento brasileiro agora tem a responsabilidade, né, com essa discussão que foi amplamente divulgada, de votar nas propostas que melhorem a vida da população, né? Que melhore o emprego e renda, que melhore a educação, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre a reforma do ensino médio, né? Que melhore a questão da ciência no nosso país, que tudo que a gente colocou lá, de fato, reverbere em políticas públicas. Então, esse é o momento de que... E aí, a gente precisa estar cobrando dos deputados e dos senadores que as propostas que estão lá, elas foram amplamente discutidas com a sociedade. Então, acho que nesse momento finalizou a questão da votação, a gente precisa agora acompanhar, e aí os movimentos sociais vão estar acompanhando esse desencadeamento do que foi elaborado, do que foi votado lá para o Congresso Nacional, né? Então, vamos entender aqui melhor esse calendário. Em julho e agosto, a redação final será consolidada e o texto será enviado para o Congresso Nacional. Em setembro, começa o debate no Congresso, que deve aprovar o texto final até dezembro. Então, Paulinho, a partir disso, eu pergunto, a população, a participação popular, ela já se encerrou ou o povo ainda tem como fazer algum tipo de pressão nos congressistas? Olha, eu acho que agora a tarefa nossa é pressionar os congressistas para que as propostas que nós lá votamos e que nós propomos, elas sejam votadas, né? Porque são essas propostas que são os anseios de quem está na luta cotidiana por política pública, quem está na luta por emprego e renda, por melhoria da educação, por melhoria da saúde, né? Por moradia, por questão da terra, né? Por direito à terra. Então, esse momento é um momento, sim, nós estamos em alerta. A Central Única dos Trabalhadores, junto com o conjunto das centrais e da ampla maioria dos movimentos sociais, Movimento pela Terra, MST, MPA, nós estamos de olho acompanhando esse plano plurianual, né? Essa proposta que nós já vislumbrando e votamos e construímos coletivamente. Então, esse é o momento de chegar junto dos nossos deputados, do nosso estado, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, quando encontrar, e cobrar mesmo, não é isso? Eu acho que esse momento é um momento de cobrança para o parlamento do modo. Todos, por exemplo, os deputados federais daqui do estado de Sergipe, a gente precisa pressionar para que eles votem nessas propostas do plano plurianual. Os senadores da mesma maneira, tá? Então a gente precisa, agora é uma pressão popular. Nós já fizemos nosso dever de casa. Agora os deputados e deputadas, senadores e senadoras, precisam fazer o dever de casa deles também. Exato. Mas agora nós vamos aí entrar pelos caminhos da educação. Vamos falar de novo ensino médio. Vamos falar da nossa casa. Vamos falar da nossa casa. O Ministério da Educação fez uma consulta pública sobre o tema. Então, vamos aí explicar, contar pra gente há quantas anda essa consulta pública, o que aconteceu, como é que está o debate, a luta em torno do tema novo ensino médio. Assim, veja bem, o governo atual, né, o governo Lula, que assume e o Ministério da Educação, que está à frente da pasta, o Camilo, né, o senhor Camilo, assume um desafio, primeiramente, que é essa questão do novo ensino médio. Porque já tem muitos estudos em diversas universidades públicas que o novo ensino médio ele não deu conta, né? A juventude ressachou esse novo ensino médio que foi imposto no governo Temer. Acho que a gente precisa primeiro se situar daí, tá? Foi a partir disso que a nossa confederação, a CNTE, ela teve uma reunião com o Ministério para dizer que
não havia necessidade, tem que se fazer alguma coisa com relação ao ensino médio, porque tanto a CNTE, a campanha pelo direito à educação, né, todos os organismos das universidades que tratam da questão do ensino médio também pressionaram o governo, dizendo que o ensino médio, da forma como foi pensado, ele estava trazendo sérios problemas para o conjunto da juventude, da nossa juventude. Dá um exemplo, diversos itinerários tem, e nós temos mais de 1.250 formas, ou seja, foi pulverizado o conhecimento, né? Então a gente não sabe no que isso ia reverberar. Então a gente precisa compreender isso. Essa consulta pública ela é de extrema importância para nos dar um norte, mas tem que desencadear em outras questões. Porque o que é necessário fazer para nós, para discutir, é um fórum. Se quer fazer uma reforma do ensino médio, primeiro tem que escutar quem está no chão da escola e escutar professores, estudantes, pais e fazer um fórum de discussão sério sobre a questão da reforma do ensino médio. E não da forma como foi, né? Que foi um decreto, né, de Temer que reformou ou deformou esse ensino médio. Lembremos que fez uma emenda à LDB sem uma discussão ampla há uma necessidade de reforma? Há. Mas não é uma reforma qualquer. É muito mais complexa. Primeiro, que o nosso país é continental, né? O Brasil é continental. A diferença, por exemplo, do ensino de São Paulo, de como se vê, qual é a perspectiva da juventude de São Paulo, para a perspectiva da juventude de Sergipana, tem diferença. Você não pode trabalhar isso de forma homogênea. E isso o ensino médio fez, essa nova reforma. Trabalhou de forma homogênea, pensando que assim, as pessoas, como se todo mundo tivesse que pensar igualzinho, né? Um bocado de robô e não fosse uma coisa. Porque o que é o ensino médio? O ensino médio é a porta de entrada para a finalização da educação básica. Como é que é essa transitoriedade para o ensino superior, se esse for o caso de quem escolher ir para o ensino superior? E como é que, assim, nós avançamos muito no governo Lula, né, com a instituição dos IFES, dos Institutos Federais de Educação. Porque você tem lá a politecnia, que é o estudo, que é quando você trata o ensino médio junto com a questão técnica profissionalizante, mas não somente isso, é na perspectiva da própria ciência. Como é que a ciência vai estar discutindo e debatendo e formando profissionais de ensino médio numa perspectiva politécnica, né? Então, essa perspectiva politécnica, ela traz, é uma perspectiva que deu certo bastante, Gramsci vai dizer isso, né? Que faz com que os estudantes pensem na sociedade que vive, estabeleçam qual é o conhecimento que eles querem, qual é a potencialidade, isso vem da politecnia. E aí você vai ter estudantes, por exemplo, você tem nos IFES estudantes que criam robôs, né? Você tem nos IFES estudantes que sabem muito bem, de nível médio, como é que se trabalha com a terra, com respeito à sustentabilidade. Então é nessa perspectiva que a gente espera. A minha próxima pergunta ela vai bem nessa linha, porque o novo ensino médio ele prevê que os estudantes tenham uma formação básica pautada na Base Nacional Comum Curricular e uma formação mais específica, pautada no que eles estão chamando de itinerários formativos. Aí eu quero saber a sua opinião sobre isso, Paulinho. Veja bem, quando eles estabeleceram esses itinerários formativos, é como eu disse inicialmente, eles estabeleceram mais de 2.500 trajetórias, né, curriculares. Eu vou chamar de trajetórias. Só que essas trajetórias, elas não têm um horizonte. Eu vou pedir para que você me dê um exemplo. Por exemplo, a escola estabelece uma eletiva, digamos assim, estudo da África. Aí estabelece. Só que a escola pode estabelecer quantas temáticas ela queira. Tá certo? A situação é que a escola não está preparada para isso, os professores também não. E não é nem só o preparo, é como é que se pulveriza tanto o conhecimento, ou você trabalhar de forma condensada com o ensino de história, na perspectiva que a história da África foi da nossa formação brasileira, né? E não pulverizar. Porque aí você nem faz 8 nem 80, certo? Então, eu acho que precisa
Primeiro, nós temos uma educação crítica, que critica a nossa realidade. Nós temos que ter uma juventude que seja ouvida, porque se a gente não ouve a juventude, a gente não sabe os anseios. E porque senão, ou seja, nós já sabemos por acúmulo como estudantes, como professores, que as disciplinas, elas são importantes. As áreas do conhecimento são importantes. E a discussão de currículo no nosso país, ela é muito nova ainda, tá? E alguns falam, a Base Nacional Curricular Comum, como foi discutida também, a gente tem divergência, né, dessa base, né, que está em vigor. Porque, vejam bem, se a gente pegar hoje, do ponto de vista da tecnologia, você tem hoje um chat GPT que dá resposta a tudo a você. Para que vai servir, então? A gente precisa dialogar que esse novo ensino médio, né, essa discussão de ensino médio, ela tem que ser muito bem elaborada, com uma discussão muito séria de que nós estamos tratando de futuro de pessoas, de futuro da juventude, de uma situação de um país que é continental, de uma situação de que a gente quer que esse estudante chegue no ensino médio, né? A gente quer que ele chegue na universidade, a gente quer que ele tenha o direito de dizer, não, eu não quero ir para a universidade, mas eu quero ir ter por isso. A gente tem que dar alternativas e não ter uma única ou nenhuma, ou a escola excluir, né? Aquele que não tem condições. Por quê? Nós temos agora o estabelecimento de uma política pública de uma escola em tempo integral. Essa é uma política do MEC, né? Que, no meu ponto de vista, tem que ser pensada. Porque, veja, vamos para a realidade de Sergipe. Tem estudantes, assim, eu sou professor da Escola Estadual Padre Gaspar Lourenço. Eu tenho estudantes do ensino médio que cuidam dos seus irmãos. Se ele for estudar integralmente, por que ficam os irmãos dele? Por exemplo, no Gaspar Lourenço, as minhas alunas, elas são marisqueiras. Ou elas cortam cana. Então, são realidades que a gente precisa pensar como é que vai atender a essas realidades. Essa realidade, ela não é linear. Então, o pensamento não pode ser linear. Tratar o ensino médio, um novo ensino médio, um currículo de novo ensino médio, é mexer numa estrutura de escola e é mexer na estrutura. E mexer na estrutura é mexer com as realidades, né? Vamos àquela pergunta que não quer calar. Você é contra ou a favor da revogação do novo ensino médio? Eu sou a favor da revogação do novo ensino médio, que não foi debatido de forma séria, como deve se debater um currículo para atender a todas as especificidades que nós temos no nosso país, tá? Então, a gente precisa discutir seriamente, aliás, a educação precisa ser discutida no nosso país seriamente. E discutir o novo ensino médio é discutir vidas da juventude, vida das pessoas negras, é discutir tudo. Então, a gente precisa ter uma discussão séria, uma discussão pautada no diálogo, pautada na ciência e nas pesquisas que apontam dessa necessidade. Paulinho, muito obrigada por ter vindo, por compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento. Volte mais vezes, TV Sintese está de portas abertas, não só para falar do novo ensino médio, mas também da educação de Sergipe. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Como puderam perceber, no nosso programa de hoje abordamos bastante a importância da participação popular. Por isso, encerramos o programa TV Sintese deste sábado com a citação de Dilma Rousseff. Abre aspas. O Brasil lutou muito para se tornar um país democrático e também está lutando muito para se tornar um país mais justo. Não foi fácil chegar aonde chegamos, assim como não é fácil alcançar os desejos de muitos que foram às urnas. Só tornaremos isso realidade se fortalecermos a democracia, o poder cidadão e o poder da República. Fecha aspas. Então, gente, nesse sentido, quando você for convidado ou convidada a participar de alguma ação do governo federal, não pense duas vezes. Vá lá e dê sua contribuição. Nós encerramos por aqui. Desejo a todos um lindo final de semana. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores